Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na gravação de mais um podcast, 12º já, né, doutora? Pois é, depois de umas pequenas férias. Pequenas férias, pequeno tempinho para a gente poder se organizar novamente. Estamos de volta, hoje com muita alegria novamente, recebendo Reinaldo Mota Rodrigues, gestor do Sejusc da comarca de Piraju. Meu nome é Caroline, estou com a doutora Patrícia. Bom dia, sempre minha parceira, sempre. Bom dia. E hoje nós estamos recebendo o Reinaldo com muita alegria. Gostaríamos de agradecer o convite, desde o início sempre muito prestativo, de estar aqui com tantos afazeres, né? Estar aqui com a gente recebe com muita alegria. Seja bem-vindo, Reinaldo. Bem-vindo e Muito bom dia. obrigado, bom dia. Quando vocês fizeram o convite, né, fiquei assim, envaidecido, né, de saber que tantas pessoas poderiam estar aqui falando sobre o trabalho do Sejusc, né, sobre o que a gente faz, nossa rotina, né, e é uma honra estar aqui presente, né, compartilhando um pouco da minha experiência de trabalho e como que é a nossa rotina ali no nossa unidade aí, Centro Judiciário aqui na comarca de Piraju. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, doutora. Bom dia. Então vamos começar, né? Primeiramente agradeço ao Reinaldo por ter aceito o nosso convite, porque sabemos a importância do Sejusc para os municípios e para os munícipes. E daí vamos já iniciar com a primeira pergunta. A gente gostaria de saber, Reinaldo, como que surgiu o Sejusc aqui em Piraju, em que ano, e qual foi a principal necessidade dessa criação aqui no Sejusc? A gente sabe que não são todos os fóruns que tem, ou se tem, a gente queria também essa informação, se for possível. O Sejusc, ele surgiu com uma necessidade, não de Piraju, né, da sociedade. O Conselho Nacional de Justiça, no ano de 2010, ele editou uma resolução, que é a Resolução 125, que aborda exatamente os métodos alternativos de composição, né, dos litígios. Mas antes do Sejusc, havia sim o setor de conciliação. Várias comarcas tinham um setor de conciliação, onde os advogados, né, eles realizavam as tentativas de composição entre as partes antes de se produzir provas, antes de fazer toda a instrução processual. Mesmo nós aqui no Fórum em Piraju sabíamos que tinha o setor de conciliação, mas não era muito divulgado também, né? Eram situações muito específicas que os juízes enviavam ali para a tentativa de composição. Mas aí, com o advento do Conselho Nacional de Justiça, eles criaram um regramento, né? E esse regramento é a Resolução 125 de 2010, e se for ver entre a resolução e a instalação do Sejusc em Piraju, foi pouco tempo, né? Em 2013, o nosso juiz, né, Dr. Hélio Aparecido Ferreira de Sena, que trabalhava aqui em Piraju na época, titular da primeira vara, ele foi convidado para um workshop na cidade de Assis, e quando ele retornou de Assis, ele chegou na comarca empolgado. Precisamos instalar esse setor aqui no Fórum de Piraju. Ninguém sabia o que era Sejusc. Dentro de Piraju, eu arrisco a afirmar com 100% de certeza, ninguém sabia nem tinha ouvido falar sobre o que era Sejusc. E aí eu fui designado, né, pelo Rogério, que era o chefe da administração, para que atendesse a demanda que o juiz estava querendo. E em junho de 2013 nós iniciamos aí toda a movimentação para instalar. Inicialmente a gente estava procurando prédio para instalar, e foi tanto que em dezembro de 2013, no dia 13 de dezembro, nós fizemos a instalação oficial no Salão do Júri, depois até o prédio onde era na esquina na João Maia, né, esquina com a Washington Osório, um quarteirão distante do fórum. Né? E o Sejusc, ele é uma ideia de que haja o desafogamento do judiciário e as partes sejam empoderadas, as partes tomem, né, a solução daquela situação que faz com que eles se litigam. Né? Então, não vou me antecipar as outras perguntas aqui, né? Mas nós temos aí, é interessante, né? Nós somos o 94º Sejusc do Estado de São Paulo. Olha! Né? Hoje, eu sei que no Estado de São Paulo chega perto de 300. Então, nós estamos no 1/3 inicial, né? Então, no espaço de 2010 até 2013, quando nós instalamos, já tinha 90 Sejusc no estado.
E não são todas as comarcas mesmo que tem ainda. Sim. Né? Existe aí, normalmente o Tribunal de Justiça ele quer conter despesas, então, só para ilustrar, Piraju nós fizemos convênios com todas as prefeituras da comarca, né? Eu já assisti alguns dos podcasts que vocês realizam, né? Produzem aqui. Então nós somos 6 municípios na comarca. Então todos os municípios juntaram forças, né? Ou cada um assumiu alguma despesa, né? Já fechando essa questão aqui da instalação. Então no primeiro momento Piraju paga o aluguel do prédio onde a gente está instalado, Timburi, Manduri, Óleo, Tejupá e Sarutaiá disponibilizaram ou o servidor ou o estagiário, e Manduri pagava o link de acesso. Depois, com alguns ajustes, Manduri passou a disponibilizar estágio, Timburi disponibilizou equipamentos de informática. Então, dentro da história do Sejusc, nós já tivemos que fazer alguns ajustes, algumas adequações, mas os municípios são nossos parceiros, né? É essencial essa parceria, senão não teria sido instalado também. Que legal, interessante. Já tem parceria também, não sabia. E tem mais coisas que eu poderia trazer aqui, mas como que talvez venham nas próximas, sim, mas sim. pode complementar também. Sim. De repente vem aí, né? Qual a principal missão do Sejusc e de que forma ele contribui para a promoção da cultura de paz e do diálogo na sociedade? E essa pergunta tem tudo a ver com a nossa atuação, nossa postura que a gente estava falando aqui antes, né? Dessa tentativa de pacificação antes dos processos, de tentar resolver consensualmente, né? Aproveitando o gancho da pergunta. Eu acho, né? Eu evito usar a palavra acho, porque eu acho muito pessoal, né? Mas eu penso que a gente pode resumir o Sejusc numa palavra: fazer acordo. A principal meta do Sejusc é fazer um acordo. Mas é um acordo imposto? Não, é um acordo construído, né? Então, se a parte está num litígio, eu penso assim, a partir do momento que a pessoa chegou no judiciário, ela já esgotou todo o caminho de tentativa de conciliação, já conversou, já pediu para o amigo, já procurou um advogado, às vezes um advogado já conversou com o outro. Então, quase sempre, uma situação que acaba num processo judicial, já teve várias tratativas antes de culminar no processo, né? Então, o processo, a gente tenta serenar os ânimos, tenta empoderar a parte. O que é empoderar? Através de técnicas próprias, né? Dar a palavra, equilibrar, né, o momento de fala para que todos tenham aquele momento. É claro que é importante que as partes compareçam acompanhadas do advogado. O advogado tem conhecimento jurídico, né? Mas muitas vezes a gente escapa daquela questão da lei, né? do frio da lei, mas a gente devolve para as partes, para ela se colocar na posição do outro, né? E se fosse isso, e se fizesse assim, e aí o conciliador vai com técnicas, né, de parafraseamento, inversão de polos, né? E vai, eu penso assim, abrindo portas, né? Talvez num primeiro momento nem diria portas, abrindo gaveta. Olha, e se a gente fizesse assim, e se a gente fizesse assado, e se você se colocasse no lugar, né? Eu não estou nem dando nenhum exemplo de tipo de ação, para ficar bem genérico, né? E o Sejusc, ele não quer dizer, vamos supor, se vocês estivessem numa demanda aqui hoje, não é que você vai perder ou vai ganhar, ou que a doutora Patrícia vai perder ou vai ganhar. O Sejusc, ele quer que os dois saiam ganhando, porque não é o juiz quem decide, são as partes, né? A balança, ela tem que ficar equilibrada, né? A pessoa entrou às vezes pedindo vamos pensar em monetizar o correspondente a 10 mil reais, mas ela monetizando o acordo ali virou 7, virou 6, ainda virou parcelado, mas houve a pacificação, né? Houve a retomada de um convívio, de um relacionamento quando era na área de família, né? Então, a principal situação que chega para nós vamos tentar um acordo. E já as partes desgastadas, sim, bastante, né? Sim. Acho que você deve enfrentar bastante isso, né? Essa resistência grande, né? Eu digo que no Sejusc o não é o começo da conversa, que já não deu nada certo, por isso que está aqui no Sejusc. E já vai com não, né? Já vai com não. E muita resistência, né? Um não bastante resistido, né? E quando a gente fala em audiência de conciliação, é importante dar a divisão aqui, porque nós vamos, né, no decorrer da nossa conversa, falar sobre o pré-processual e sobre o processual. São duas circunstâncias distintas.
No pré-processual não existe a demanda judicial ainda com o advogado. No processual já existe o processo. No pré-processual, né, as partes às vezes elas chegam com sangue mais quente, mas eu percebo que a situação que chega quase sempre acaba culminando num acordo. Quase sempre. É muito difícil não ter acordo. No pré-processual é raro não ter. Já no processual, né, como já existe toda uma entrega de documentos, produção de provas, existe. Então a pessoa ela quer ganhar 100%, ela não está muito querendo conversar, né? Principalmente na área civil, doutora Patrícia. Na área de família ainda existe aí uma facilidade, né? Mas na área civil, né, normalmente as pessoas querem até a última situação, até ver a sentença do juiz. Que aí vem impositiva, vem dura, vem... Aí o juiz está decidindo por eles. Uhum. E é interessante o que o Reinaldo falou, porque as partes têm esse empoderamento, que é o que nós sempre falamos, o princípio da voluntariedade. Né? É lógico que o Sejusc, ele visa o acordo, mas não é uma imposição. A vontade das partes, das pessoas que estão ali participando, elas têm essa livre escolha de querer ou não. Contudo, porém, todavia, tem a questão do que o Reinaldo bem disse, das técnicas utilizadas, da conversação, do momento da escuta, que é importante, né? Porque não é só falar, mas você também tem que ouvir. Porque a verdade, ela é muito subjetiva. A minha verdade não será a mesma verdade na parte contrária. Exatamente. Então, ali no Sejusc, é o momento de você ouvir e principalmente ouvir a verdade do outro para poder chegar a um acordo. E é isso que é importante. Difícil isso, porque enquanto você está falando dentro do seu ponto de vista, do seu direito, eu já quero me intrometer e falar, não, mas Sim. né, a gente percebe muito difícil se esconder, né? É aí que entra a figura extremamente importante, indispensável do conciliador ou mediador. Porque os conciliadores e os mediadores, eles fizeram cursos de treinamento e fazem atualização de tempos em tempos. O núcleo permanente, né, que é a unidade, né, do Tribunal de Justiça, quem se reporta, eles pedem que a gente oriente os conciliadores e mediadores a fazerem cursos de reciclagem de 2 em 2 anos, né, para que a pessoa fique atualizada em situações novas que estão surgindo, novos posicionamentos, novas abordagens. Mas aí o conciliador, a doutora Patrícia é uma das nossas conciliadoras, a comarca é pequena, nós temos um cadastro, né? Eles são conciliadores. Hoje eu tenho 2 conciliadores que estão afastados, né? Mas os demais estão atuando mesmo. E aí fala assim, mas atua de que forma? A gente faz uma escala, né? E essa escala ela roda, né, pela ordem alfabética. Eu tomo cuidado de dar aquele equilíbrio, que isso é tudo centralizado no chefe do Sejusc, né? Eu tomo cuidado de dar aquele equilíbrio da mesma quantidade de audiência feita por um, também vai ser feita pelo outro no decorrer do mês. Quando não existe esse equilíbrio, na virada de mês, aquele que fez menos, ele começa a escala com ele, né? Para que seja equânime, né? E aí o conciliador nas ações civis, o mediador nas ações mais na área de família, na área de sociedade, né? Alguma questão que envolve um quadro societário de alguma empresa, a gente hoje diz mediação. Ele vai ter essa presença de espírito, né? De dividir o tempo com equilíbrio, de não impor, né? De ouvir, de que a pessoa ela ouça com respeito, com imparcial, o que é difícil, Sim. porque às vezes é um autocontrole, né? Bastante. É trabalhoso, mas é gratificante. a satisfação é desafiador, eu acredito. Que eu estou do lado eu estou do outro lado. Você está do lado do chefe, né? A doutora como mediador e conciliador, e eu estou ali do outro lado. Então é legal a gente ouvir esse outro ponto de vista. Né? E assim, eu falo por mim e estendo aos demais conciliadores. Toda vez que nós vamos para uma audiência de conciliação, a gente vai despido de qualquer julgamento. E tipo assim, esse tá certo, esse tá errado. Não, ali a gente realmente vai com uma forma imparcial,
Porque muitas das vezes você vai com pré-julgamento e no decorrer da conciliação você fala, nossa, não era isso. Então é importante essa imparcialidade e tem que ter. Né? Nós somos seres humanos, mas nós temos essa imparcialidade sim. E pegando o gancho, né, como a doutora estava falando, hoje em dia as pessoas, assim, de um modo geral, acreditam que a justiça só acontece dentro do processo judicial. Vamos fazer justiça dentro do processo, do litígio. E como, Reinaldo, você vê que o Sejusc, como que ele poderia mudar essa visão tradicional do acesso à justiça? Porque o Sejusc é uma via também que as pessoas podem acionar para que a justiça seja feita. Sim. É complicado, eu não sou doutrinador na área, né? Mas eu tenho a experiência aí de Sejusc em Piraju, já tem 13 anos de história. Uma longa experiência. E eu hoje, eu sou assim, eu sou muito feliz de trabalhar no setor do Sejusc, né? Eu não me enxergo dentro do fórum em outra unidade, porque a minha visão de processo judicial existe o antes e depois do Sejusc, né? Só que essa conscientização, para cair no conhecimento popular, no meu ponto de vista, vai demorar ainda mais um pouco. Não diria uma geração, né? Uma geração são 20 anos. Mas eu acho ainda de 5 a 10 anos ainda será necessário, porque são feitas divulgações, né? Existem cartazes afixados em vários lugares. Aqui em Piraju, eu me lembro que eu deixei um no Procon, não sei se ainda está lá, né? Da política dos métodos alternativos de composição. Então, as pessoas que já utilizaram o Sejusc, elas saem com esse conhecimento. Não preciso ter um processo e o juiz decidir lá no final. Eu não preciso entregar todas as provas que eu tenho, foto, documento, ou pedir para ouvir meu depoimento pessoal. É algo mais informal, né? É mais informal, mas quando já existe o processo, doutora Patrícia, a pessoa ela fala assim, espera lá, eu estou no processo porque eu estou tendo que vir aqui conversar com o outro. É o juiz que tem que decidir. Mas quando ela percebe que na audiência não está se impondo nada, não está se exigindo, você tem que fazer acordo. Você tem, não, a gente não exige isso, né? O que é feito na audiência com muito cuidado. Eu posso falar pelos nossos quadros de conciliador de Piraju que eu me sinto privilegiado. Nós não temos dissonância, nós não temos tudo que chega eu repasso, a gente de vez em quando faz uma reunião de atualização. Então, a preocupação do conciliador e do mediador é dar oportunidade de fala para as duas partes, tentar esse equilíbrio e tentar manter o respeito de um com o outro. E a pessoa fica com essa impressão, eu preciso ouvir o que o outro quer, né? Vai cair até um pouco naquela comunicação não violenta, né? Da hora que a gente entrar na questão da área de família, eu tenho até um exemplo aqui de um dos cursos que nós já fizemos. Então aí a pessoa ela percebe, né, que, poxa vida, se eu vou resolver do melhor jeito para mim, não é o juiz que vai resolver. Porque às vezes a gente deixa para o juiz resolver, que seria o processo tradicional. O juiz não vai resolver 100% para a parte autora, mas também não vai resolver 100% para a parte requerida, né? Então ele vai aplicar a lei, né? O juiz, dentro do processo, ele busca a verdade real. Ele é um aplicador da lei fria. Ele não tem aquela oportunidade de conversa olho no olho, né? Já o conciliador, o papel do conciliador não é de juiz, mas tem um impacto tão grande na hora de você pegar uma demanda e as pessoas saírem com essa conscientização, eu estou resolvendo, aí vai cair naquela pergunta que a senhora fez. É só o processo tradicional, o juiz vai decidir? Não. Se a gente está numa audiência e as partes elas pactuam um acordo, é aquilo que vai ser honrado, é aquilo que nós vamos digitar no texto, vamos compartilhar o texto, vamos fazer os ajustes, as correções necessárias. Quando tem interesse de uma criança ou de um incapaz, vai para o promotor avalia, eu falo isso na audiência, vai ver se foi feito tudo de acordo com a lei. Não é porque eu quero daquele jeito, não. Você tem que respeitar a lei, né? Feito isso, o promotor não discordou de nada que está ali, não pediu uma nova audiência, que já aconteceu também, do promotor pedir uma nova audiência para elucidar alguma situação. E feito isso, vai para o juiz vai dar uma sentença homologando, o juiz não sentenciou. Ele vai homologar o acordo das partes. O que a parte autora queria, às vezes ficou diminuído no conjunto, mas ele atendeu o que a parte requerida
né, pretendia em contraponto, né, ao pedido inicial. Então ali vai homologar um acordo das partes, a vontade das partes. E é essa conscientização que o Sejusc tenta, né? E acaba sendo menos moroso o processo. Muito. Porque muitas vezes um processo que demoraria meses, produção de prova, contestação, réplica, diante de instrução de julgamento, você vai logo de início para a audiência de conciliação e, é lógico, respeitando a vontade das partes, fez o acordo, o juiz homologou, o processo encerrou. E às vezes a parte, claro que ela entra para litígio, mas a gente que está na prática, a gente percebe assim, quer brigar. Sim. Mas às vezes, não, eu quero que o juiz decida. E às vezes ela pega a sentença e fala, não é isso que eu queria. Às vezes eu não queria que ele construísse o muro, reformasse o muro. Eu queria que ele... Nananana. Então é a oportunidade que ela tem, além de desabafar, não é? Sim. Porque é um momento que a parte está ali, né? Eu tenho uns estagiários que trabalham ali no Sejusc, às vezes a câmera está virada para o lado oposto ou está fechada, né? Aí o estagiário fala assim, viu, mas não para de falar. E aí eu ponho a mão na perna, no braço, assim, daqui a pouco eu te explico. Termina a audiência e eu falo, a pessoa estava com isso aqui, ó, entalada, ela queria falar. E aqui é um ambiente seguro. Nós não estamos criando uma guerra, nós estamos pacificando, porque a pessoa, ela sabe que terminando a audiência, acabou aquela demanda. E eu consegui verbalizar, é óbvio que a gente toma todo cuidado para que essa verbalização não extrapole o limite do aceitável. Não vamos deixar a pessoa ofender o outro, não vamos deixar a pessoa... Tudo dentro do respeito. E né? quando necessário se faz educadamente Uma algumas intervenção. Sim. E aí eu falo para os estagiários, você está entendendo o que é mediação? Mediação é deixar o outro, ele encontrar o caminho, não é o conciliador que fala, viu, por que vocês não fazem assim? Né? Difícil, A mediação é você deixar as pessoas conversarem de uma maneira respeitosa, às vezes um pouco tensa, surge esse momento de tensão. Porque as pessoas estão transbordando, né? Chegam transbordando ali, né? Mas eu acho que isso eu vou acrescentar já a questão de conciliação e mediação, que aí diferente. Tem uma pequena diferença. Quais são os tipos de conflitos mais comuns atendidos pelo Sejusc, da comarca de Piraju, né? E quais são os que costumam ter maior índice de acordo? Então, quais são os mais atendidos primeiro? Eu diria que os 90% do nosso trabalho no Sejusc tem a ver com a área da família. 90%? 90%. Vamos pensar, na semana, se nós fizermos 50 audiências, eu arrisco, sem levantar dado nenhum, que 46 audiências foi na área de família. Caramba! 40. Eu arrisco sempre, eu não tenho esses dados em mãos, mas eu tenho a experiência da sala de audiência. E nas audiências, né, é normal a gente ver que a pessoa chega nervosa, preocupada, tensa, vai cair naquilo que a doutora Patrícia falou, a gente vai tentando ajustar a conversa, né? Mesmo quando a pessoa não quer interagir, ela acaba interagindo, né? Ali, o que a gente atende na área de família? Divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, né? Junto com o divórcio e reconhecimento, quando existem filhos, guarda dos filhos. É possível também essa demanda tudo dentro da audiência, né? Porque é uma audiência que abrange a gente tenta abranger todas as situações vivenciadas naquele rompimento do vínculo do casamento ou da união estável. Então, a guarda dos filhos, se forem menores, se tem filhos, valor de pensão alimentícia. O valor de pensão alimentícia vai ser pago até quando? Né? E também, se vai ser rateado entre os filhos. Aí uma outra situação, houve a guarda, ela é compartilhada, unilateral, visitas, de que forma vai ser? Todas as semanas, ou aos sábados, ou ao domingo, ou em finais de semanas alternados. Aí tem bens, vai ser partilhado os bens, isso tudo dentro do casamento. Tem tudo. Item a item. Como a gente está gravando esse aqui, pessoal, depois a gente faz tudo baseado no guia prático de funcionamento do Sejusc. Então, todo mundo que chega a trabalhar no Sejusc, eu falo, a nossa Bíblia é isso aqui. Isso aqui é um material elaborado pelo Tribunal de Justiça para não nos deixar haver navios. A gente tem que ter um parâmetro, tem que ter um regramento para a gente vencendo, é como se fosse subir uma escada, degrau por degrau. Né? Ainda pensando no divórcio, na dissolução, que são os tipos mais comuns, feito isso, existem bens a serem partilhados? Tem.
Então Isso é bem precisamos minucioso, né? dar as matrículas, carnê do IPTU, para dar aquele equilíbrio no valor venal. Tem veículos, tem dívidas, a pessoa fala assim, tem dívida, vamos partilhar as dívidas, vamos fazer uma compensação, né, monetária, se você vai ficar com a dívida, então você fica com o carro e a moto e a pessoa fica com os móveis da casa. Isso é tudo discutido em audiência pelas partes, não somos nós funcionários do Sejusc, não são os mediadores e conciliadores, são as partes que vão construir. Como a gente tem o roteirinho, né? Então a gente vai pontuando essas situações. Na área de família ainda, revisão de pensão alimentícia. Exoneração. Tem exoneração. São vários casos. Quando que ocorre a revisão? A pessoa ganhava relativamente bem, ela perdeu o emprego e está trabalhando como autônoma, ela precisava fazer uma revisão. E o valor da pensão era 80% do salário mínimo, ela quer diminuir para 1/3. Como que é feito isso? Através do processo judicial ou no pré-processual, que pode acontecer também, né? Mas o pré-processual a pessoa tem que me levar os elementos, na hora que a gente for esclarecer o que precisa, né? E ela leva os elementos necessários, documentos de identificação, comprovante de endereço, comprovante do valor da pensão, ou que existe um processo onde foi fixado. E na área de família ainda, que é a nossa linha mestra de trabalho, raramente acontece o reconhecimento pós-mortem. A pessoa não se casou. Mas aí o cônjuge, né, vamos pensar em cônjuge, que fica mais fácil de explicar, vem a falecer. Aí a pessoa precisa pleitear no INSS o benefício previdenciário, porque eles construíram uma vida juntos, só não formalizaram o matrimônio. Não tem um papel que fala está casado, mas é a mesma coisa. E aí, para encurtar caminho, o Sejusc sempre acaba sendo muito mais rápido que um processo. O processo, a doutora foi otimista, a senhora disse que o processo demora alguns meses. Eu digo, pela experiência, o processo ele chega a alguns anos, quase sempre. Eu quis amenizar um pouquinho. Mas é muita burocracia Para no não processo. assustar muito, mas exatamente. E o Sejusc que a gente consegue diminuir isso, compactar tudo isso aí em meses. No máximo, diria, desde o dia que a pessoa é atendida até o dia que a pessoa pega a sentença transitada em julgado, não vai 90 dias. Não dá 90 dias. Importante falar sobre isso, né? E eu já atendi vários advogados, né? Colegas de vocês aí, atuando como advogado, Reinaldo. Como a chance de dar acordo é grande, eu quero fazer que seja justo. Porque eu não vou fazer instrução processual, eu não vou produzir prova, eu quero ganhar tempo, eu quero solucionar isso aí o mais rápido possível. Então, várias situações já foram feitas via Sejusc, pelo advogado constituído pela parte, e eu me atrevo até a dizer, o advogado constituído e faz tudo via Sejusc, ele consegue tratar a questão de remuneração dos honorários Mais rápido. de uma maneira mais favorável para o cliente. Ele vai cobrar menos, porque ele sabe que não vai ter audiência, não vai ter que fazer produção de prova. É melhor para todo mundo, Sim. né? Muito melhor. A gente procura falar isso para cliente. E a outra demanda que é a mais curta, que seriam os 4 processos, é na área civil. Dentro do pré-processual ou do processual, cobranças de dívida, a pessoa que pegou um cheque, uma promissória e não foi cumprido o pagamento, relação de consumo, comprei um produto numa das lojas da cidade, apresentou defeito, o suporte técnico, né, da garantia não foi adequado, vai acionar através do Sejusc ou vai acionar através do processo, né? E descumprimento de contrato, acidente de trânsito sem vítimas, mas tem dano material, né? E tem às vezes o lucro cessante, porque se a pessoa usa o carro para trabalhar, ela trabalha de porta em porta, ela vende bala, pão, vende roupas, então ela não tem mais como ela trabalhar, porque o ganha-pão dela hoje eu vou num bairro, amanhã eu vou em outro bairro, eu vou para uma cidade vizinha. Então, tudo isso aí, se for mensurável, monetizável, pode vir através ou do pré-processual no Sejusc, direto no Sejusc, ou pelo processo via juizado especial, ou em algumas circunstâncias, se o valor ultrapassa, né, os 20 salários mínimos ou os 40 salários mínimos, que vai entrar numa coisa mais técnica, né, vai através do processo convencional. O Sejusc é importantíssimo. Só fazendo uma observação, eu já ouvi muito assim, até colegas advogados, mas toda vez no Sejusc tem aquela declaração de abertura, que o conciliador fala. Aquela cerimônia que eles aquela falam, cerimônia, aquela perda de tempo. Aí a gente faz uma observação. Isso não é uma perda de tempo, por quê?
Quando você começa a fazer a abertura, eu sou conciliadora de uma forma imparcial, aqui não é o juiz quem decide, é você. Vamos ter o princípio da voluntariedade, do respeito, enquanto um fala, outro ouve. Isso, na verdade, além de você colocar, entre aspas, o Reinaldo me corrija, a regra do jogo, você já está acalmando, às vezes, aquela pessoa que chega pronta para falar e para brigar e não quer ouvir o outro, mas só quer falar. Então, isso é importantíssimo e isso é uma das técnicas que os mediadores e os conciliadores utilizam. Que a gente chama de rapport, né, doutor? Isso, é importantíssimo. Eu tenho cuidado, todos os estagiários que vêm trabalhar, ou os funcionários que vêm trabalhar com a gente de jurídico, que falam, olha, parece que é mais do mesmo, mas não é. Os advogados, eles já passaram por várias audiências, então eles sabem, né, o que a gente vai fazer, mas as partes não sabem nem o que está acontecendo. Então eu tomo cuidado de me apresentar, bom dia, sou Reinaldo, sou funcionário, não, nem falo que sou chefe, nada, sou funcionário do fórum, estou aqui para cuidar do microfone, câmera, junto comigo ao meu lado está o estagiário, está o funcionário, né, o conciliador hoje, a conciliadora é tal pessoa, e aí vamos fazer o teste de áudio e vídeo. Doutor fulano, doutora, a senhora está nos ouvindo? Então é o que a doutora Patrícia disse, a gente vai serenando as pessoas. Porque quando abre a câmera, começa, a pessoa ela já está de cara com o adversário. Ela ali, ferve, né? porque o coração dispara, então ela percebe, bom, ela começa a entender quem vai fazer, quem vai falar. Então aí esse momento é importante. Super importante. Não vou mentir, né, para a doutora Patrícia, a doutora Carol. É cansativo, às vezes Porque faz várias audiências no dia. Demais. E toda audiência você tem que falar. É lógico que a gente fala de uma forma muito resumida, até pela questão do tempo, mas a gente tem que falar. É necessário. Mas você sabe que, agora eu pensando no lado, que eu estou do outro lado, estou da advogada, a gente explica para o cliente, olha, é assim, é assim, é assim, e às vezes ele tá bravo. De repente, essa apresentação, essa cerimônia que muitas vezes alguém fala, é desnecessária. Já dá uma tranquilizada, traz uma segurança. Poxa, calma, aqui é um ambiente tranquilo, seguro, ninguém vai vir me julgar, impor nada. Então, eu vendo por esse lado, é muito necessário. Eu sou suspeito de falar, né? Porque eu acho que o maior entusiasta do Sejus, que aqui no fórum, sou eu. Eu tenho 2 filhas, né? E elas falam que na verdade não são 2, eu tenho 3. Tem elas e o meu caçula que é o Sejusque, né? Então. Essa mais uma observação que me veio. Eu tive a experiência de passar por algumas audiências e o cliente falar, não quero, resistente. E na hora de ir para a instrução, a hora que ele vê o juiz ali, ele começa a querer falar e o juiz fala, não é aqui, não é assim que funciona. Então ele sentiu o poder, por isso que eu falei, o poder da mão do juiz, porque se teve oportunidade no Sejusque, agora ele quer a instrução, ele quer ser ouvido, né? E não é assim. Não é assim, né? O processo ele tem todo a marcha processual, né? Tem todas as etapas e assim, se você perdeu, entre aspas, a oportunidade de tentar uma negociação no Sejusque, precluiu o seu direito. Sim. Aí você até pode futuramente, lógico, receber uma sentença favorável, como também receber uma sentença desfavorável, que não vai agradar. Aí o seu recurso vai ser interpor um recurso. Né? Pegar um gancho na sua fala, doutora. A petição inicial, vocês advogam, normalmente, antigamente não tinha isso. Normalmente, hoje, em 2026, os advogados já colocam. Concordo com a realização da audiência de conciliação. Mas até um tempo atrás ninguém colocava. Porque eu acho que está virando meio que regra, né? De uma boa porcentagem dos processos na área de família já solucionar nessa audiência. Agora, se a pessoa que está no polo requerido, né? Ela vai atrás de um advogado e a pessoa tem condições de arcar com os custos dos honorários advocatícios, já contratou o advogado vai falar assim, não, vamos para a audiência. Não vamos já entrar com contestação, vamos aguardar a audiência. E nessa situação, é gostoso de ver que as partes conversam, os advogados interagem,
Muitas vezes fecham câmera, fecham microfone para passar orientação, ó, viu, faz assim, faz assim, porque ali aquela dúvida que surgiu, aquela interrogação que ficou ali naquela conversa da audiência, aí a pessoa, não, mas eu quero tudo. Mas aí a gente percebe no brilho do olho do advogado, que o advogado não está querendo que se insista em levar o 100%. Pera lá, por que ela vai demorar 1 ano e meio, 2 anos para terminar o processo? Vamos resolver já. Também. Né? Verdade. E aí, toda vez quase que o advogado pede para fechar a câmera e o microfone para conversar com o cliente, a hora que volta para a sala de audiência, é quase regra, fecha o acordo. É quase regra. Porque eu estou falando pela experiência nossa do dia a dia, não estou falando pelos livros de doutrina que eu li, não, é a experiência nossa. Se o advogado vai conversar com o cliente, só um minutinho, eu vou explicar para o meu cliente, na hora ali eu já falo assim, se eu estou com a minha minuta, o meu rascunho de termo de audiência infrutífero, eu já fecho ele, já abro o frutífero, porque eu sei que vai dar acordo. Nossa. Né? Às vezes não dá o acordo total, mas muitas das vezes dá um acordo parcial. Já é muito bom. Sim, parcial. Já é muito bom. E aí ainda abre o prazo, né, para a parte requerida contestar no prazo legal aqueles pontos divergentes. Então você não resolve toda a questão. Né? Vamos pensar no divórcio. Deu o divórcio, deu a guarda, deu o valor da pensão, deu o critério de visita, não resolveu a partilha de bens da dívida. Então, os bens e as dívidas, o processo vai seguir, para ver como é que vai ser feita a compensação financeira, mas o resto já solucionou. Então, quando a pessoa for discutir os bens e as dívidas, eles vão estar mais serenos. Né? É menos coisa para brigar. A queda de braço, desculpa, né? Ela é menor, né? O que se vai discutir, bem menos, né? Então, a hora... Acaba sendo menos desgastante também. Sim. Para todos, né? Para todos. Para quem está nos acompanhando, né, conhecendo um pouquinho mais do que é o Sejusc, porque muitas das vezes as pessoas já ouviu falar, mas não conhece na íntegra o que é em si o Sejusc. Reinaldo, você com toda a sua experiência aí de Sejusc aqui na comarca de Piraju, como que funciona? Desde o primeiro atendimento até a realização da conciliação. Como que é? Por exemplo, eu sou um cidadão e eu quero me socorrer ao Sejusc. Como que eu faço? Então E eu posso complementar a sua pergunta? Desculpa interromper. O que é interessante é que eles perguntam muito pra gente. Sim. O Sejusc é judicial, é extrajudicial, é pré-judicial? Como que é isso? Eu vou começar assim, de uma informação importante. O Sejusc é um setor do Poder Judiciário criado por legislação que tenta ir de encontro aos anseios de quem nos procura, né? Não vou usar juridiquês, porque o juridiquês, muitas pessoas que vão ouvir, né, essa nossa bate-papo, essa nossa conversa, não é da área do ramo do direito. Então a pessoa está com um problema, ela quer solucionar aquela questão. Ela vai até esse setor do fórum e vai... Direto ao Sejusc. Direto ao Sejusc. Então o que a gente orienta? Olha, tem 2 hipóteses. Podemos fazer via Sejusc, que nós vamos fazer o atendimento, juntar todos os documentos, vai ficar tudo dentro do processo. O processo é 100% digital, ou se a senhora quiser ter mais segurança, né, do seu pedido, ficar mais tranquila, a gente respeita a vontade das pessoas. Vá até o AB, quando não tem condições de contratar um advogado, e passa pela avaliação de se é o caso de nomear um advogado para ingressar com a ação. Ou seja, por exemplo, eu tenho um cheque, dando um exemplo prático, eu tenho um cheque da doutora Carolina, ela não me pagou e eu quero cobrar ela. Eu posso ir com os meus documentos pessoais, o cheque, comprovante de endereço e direto no Sejusc? Sim. Aí a gente faz o quê? A primeira abordagem chegou no Sejusc. É uma espécie de uma entrevista que a gente tem ali. Ou eu ou os funcionários, né, já estão preparados para fazer essa abordagem inicial. A pessoa fala, não, vou fazer via Sejusc, então já que pode ser por aqui, eu vou fazer. Aí a gente vai ver se a documentação está ali com a pessoa. Se não tiver, a gente vai agendar um dia, um horário para ela retornar. Né? Nós atendemos todos os dias, o Sejusc dá 1 até às 5, e eu sempre falo para a pessoa, quando ela vai buscar os documentos, olha, não chegue às 5, porque o atendimento, o ajuizamento demora 1 hora. Então eu tenho que começar às 4 da tarde para 5 horas da tarde ter finalizado. Porque a hora que eu finalizo o ajuizamento, eu vou digitalizar todos os documentos.
identificação, comprovante de endereço, pensando no cheque. O cheque, né, se tiver protestado o protesto que foi feito. Então, tudo que, se tiver um comprovante da venda, esse cheque é por causa de uma venda, a segunda via da nota fiscal, ou um contrato de compra e venda de É demorado, né? Então, eu vou digitalizar tudo, eu vou juntar tudo É no muito, processo. é muito minucioso essa coleta de documentos. Sem pensar que hoje nós estamos numa transição, né? Eu acho que todo mundo está sofrendo. Nós estamos saindo do SAGE para o EPROC. E o EPROC, para mim, está sendo um problemão. E eu penso que para quase todo mundo. É porque o sistema ainda está se ajustando. Está se né? ajustando. E a gente fica sem conexão, tenta salvar um documento, ele fica lá rodando e não põe dentro do processo. Então, por isso que eu falo, o ajuizamento ele é rápido, meia hora está feito. Mas as intercorrências, ela faz com que o ajuizamento demore em torno de uma hora. E é imprevisto, né? Não tem como você, vai ser ok, ou vai demorar, de repente a sessão, a internet não consegue. Chega alguém, Sim. atende o telefone, socorre alguém, o juiz precisa. Mas aí o telefone não corta a fila. Se eu estou atendendo a senhora lá, doutora, eu atendi o telefone e disse, olha, me desculpa, eu estou no meio de um atendimento, estou ajuizando o pedido, você pode retornar a tal hora. Isso atendimento presencial. No presencial. A gente estava falando sobre isso também com uma outra colega, né? É importante a gente também falar que às vezes nós também estamos ali atendendo presencialmente, precisa socorrer ali, e a pessoa às vezes no WhatsApp, às vezes no telefone, então olha para ver, é todo um trabalho, né? E feito o ajuizamento, né? A pessoa já sai dali com o dia da audiência, o horário da audiência, com uma cópia do termo do ajuizamento. E aí nós, com o número do processinho. com o número do processo e a senha de acesso. Com o EPROC tem que ter a senha que ele não consegue acessar. Então nós vamos disponibilizar a chave de acesso. No SAGE é senha, no EPROC é a mesma coisa, mas o nome agora é chave de Mas os acesso. números aumentam. Eram 6 algarismos, agora eu não lembro, mas acho que São são muitos, 12. são muitos. E aí a pessoa ela sai, por exemplo, o cheque sem fundo que você está, a pessoa mora na zona rural, o correio não entrega a cartinha. Então você vai ser orientado, olha, nesse caso você tem que levar a carta convite e pedir para alguém entregar. Ou você vai tirar uma foto e vai mandar no WhatsApp ou mandar um e-mail para a pessoa. Então, a gente tem que ter estratégias, métodos de trabalho para que chegue ao conhecimento da parte convidada, né, a informação. Temos uma audiência para tentar resolver essa questão, tal dia, tal hora. Mas se a pessoa mora na zona urbana e tem o endereço tudo certinho, a parte autora não tem que se preocupar. Essa cartinha convite ela vai ser enviada pelo correio com carta R. Né? E não tem custo nenhum. Se forem situações que são também possíveis de serem feitas via juizado, é isento. Então, um cheque sem fundo é isento. Uma desocupação de imóvel para uso próprio é isento. Atribuição do juizado pode ser feito via SEJUSC. Divórcio não pode ser feito via juizado. Ou é na vara da família ou é no SEJUSC. Aí vai ter a cobrança de custo. Mas se a pessoa ganha menos que 3 salários mínimos, que é o mesmo critério usado aqui na defensoria, vai ficar isenta, só que ela vai assinar uma declaração de hipossuficiência, vamos juntar no pedido, né, o registro, mas eu trabalho como autônomo, aí vai a declaração de hipossuficiência. E no ajuizamento a gente vai colocar que um mês pelo outro ganha aproximadamente X reais para dar a isenção. Né? Tem mais detalhes que às vezes escapa, né? É importantíssimo dizer, o SEJUSC, ele, em tese, ele é gratuito. Nas atribuições que são, né, processos que são de atribuições do juizado. Na área de família, ele não é gratuito. Ele é gratuito quando a pessoa ela tem renda menor do que 3 salários mínimos. E se for falar em partilha, aí não tem o que falar. Aí vai pagar as custas processuais da mesma forma como pagaria no processo convencional. O que ajuda a pessoa a fazer a escolha, vai via SEJUSC ou vai no juízo comum, é que o SEJUSC, o começo e o fim acontecem no máximo 90 dias. E o processo convencional... Muito rápido, gente. O processo convencional vai demorar mais. Até para marcar a audiência em si, o processo convencional às vezes demora. A nossa pauta do SEJUSC hoje, né, nós estamos no dia 26 de maio. A nossa pauta hoje, ela está com 30 dias. Nós estamos marcando para a semana final de junho. Das varas, está marcando final de julho e começo de agosto. Não está muito distante, mas já teve um momento que dava 4 meses a distância de uma agenda e outra.
Então, hoje ela está perto. Você já pensou ficar carregando aquele desgaste até, né? E o sofrimento da pessoa Ah, também. demais, a gente Porque quando acompanha. um cliente vem até nós e peticiona uma ação, uma demanda, ela quer ver aquilo solucionado. E, ai, doutor, e aí? Ai, doutor, e aí? Muitas vezes eu falo por Sim. mim, olha, eu estou fazendo o que a advocacia me permite, eu estou fazendo. Dentro do rito processual. Sim, só que né? tem coisas que não dependem de nós. É, Né? Exato. Então a gente quer resolver tanto quanto o cliente, óbvio. é. Mas a gente fica ali de mãos Mãos atadas. atadas. É verdade. E pensando ainda para concluir essa pergunta a respeito do como que é feito o contrato, então fizemos o ajuizamento, a carta convite chegou o comprovante, tem a data da audiência, essa audiência vai ser presidida, a gente fala que é presidida pelo conciliador, situações na área civil, ou mediador. O mediador ele atua nas situações de relacionamento mais permanente, tudo a ver com guarda, pensão, divórcio, ou uma empresa que está sendo dissolvida e é uma questão porque tinha um relacionamento mais, né, mais estável, com mais frequência. Já o consumo, uma batida de carro, ela não é um relacionamento permanente, né? Então é uma coisa fortuita. Então aí vai ser o conciliador. Que é a próxima pergunta que a gente ia fazer, né? Então, Justamente a diferença de conciliador e mediador. Que para quem não conhece, para quem é leigo, pensa que é a mesma coisa, e na verdade não é. Né? Tem uma diferença aí. No termo técnico e na prática. Mas seria na isso? prática, o objetivo da conciliação ou da mediação volta a falar que nós Mais ou conversamos. menos. É o acordo. E a voluntariedade das partes quererem fazer o acordo. Sim. E existir ali um facilitador que possa intermediar. Né? E quando os conciliadores, né, ainda estão nos cursos de formação, quase todo dia tem um aluno de curso de formação de novos mediadores e conciliadores ali junto com a gente. Aí, Reinaldo, eu não estou entendendo direito o que o conciliador faz e o que o mediador faz de diferente. Você olha, o conciliador pode dar opinião. Pode, entre aspas, dar pitaco. Olha, por que você não faz assim? Por que você não faz assim? Sugestiona. Sim, né? dando a sugestão. Já o mediador, ele tem que proporcionar a conversa, porque normalmente é um relacionamento mais permanente. Então, o mediador ele tem que proporcionar, permitir que a pessoa coloque, às vezes aquilo que está atravessado aqui, com respeito, com educação, às vezes com pouco, né, até de uma maneira mais positiva, um pouco alterada, mas não pode dar sugestão. Viu? E se você fizesse assim? Não pode. Olha, você tem alguma situação, se coloca no lugar dela, né? Pensa o que ela está pedindo, né? Você não consegue modificar o que você está manifestando. Você vai usando estratégia para que a pessoa ela enxergue no lugar do outro, né? Aí a mediação, já a conciliação não, né? Mas ele está dando no seu veículo, dando material, você tem 3 orçamentos, um de 3.000, um de 4.000 e um de 4.200. E você quer levar no rapaz que cobra 4.200. E se você fizesse um esquema diferente, como ele tem um relacionamento numa loja de peça em Pirajá, ele vai lá e compra a peça para você e ele só paga a mão de obra. Então o conciliador vai dando sugestão alternativa para pacificar aquela questão. Não está falando, tem que arrumar desse jeito. Já no divórcio, na guarda ou na visita, não, ele não pode ficar, né, sugestionando, tem que ser as partes. Mas você acredita que depende muito do caso também, não é? O doutor também pode falar que às vezes é caso de mediação, caso de dissolução, mas às vezes falta só isso aqui. Não, mas aí a gente acaba A gente falando, percebe. né? Por isso que é importante as técnicas e por isso que é importante a reciclagem. Porque as perguntas dentro de uma sessão, sempre fala perguntas abertas, perguntas fechadas, parafrasear, enfim. Então, essa condução de uma forma sutil, você está conduzindo o que as pessoas podem fazer. Fazer elas enxergarem aquilo que muitas vezes elas não estão conseguindo ver. Não conseguem ver, desculpa interromper, a gente, enquanto advogado, não consegue, por mais que a gente desenhe e fale de várias maneiras, o cliente não quer, o que ele quer, e às vezes a gente abre oportunidade, né, Reinaldo? Você não quer explicar? Né, doutora? Quantas vezes, às vezes, a senhora não quer explicar, porque às vezes falta isso. Mas um terceiro acordo, imparcial falando é diferente. Muito! Porque o advogado muito. ele já tem uma intimidade com É. você, Sim. e ele vê em você uma pessoa, óbvio,
que está defendendo ele, mesmo estando ele certo ou errado, você está ali para defender ele. Achando que a gente de certo vai ser conivente com alguma coisa. Então eu ouvi ali o funcionário do Sejusc, ouvi ali o conciliador, nossa, às vezes Ajuda bastante. Mas aí vamos pensar na conciliação. O seu cheque, ela ficou de pagar você, vamos pensar em valores, né? R$1.000 em 5 vezes de 200. Acabou. Não existe mais motivo de vocês continuarem o relacionamento no dia a dia. Mas na guarda, na visita, na pensão, todos os meses você vai pagar a pensão. Todos os finais de semana, ou em finais de semana alternados, vai ter o direito de visita. Né? Você vai ver a pessoa. Vai ver a pessoa. Então é um relacionamento mais permanente. Então você tem que tentar equilibrar, né, a relação das pessoas envolvidas, que exista o respeito. Aí eu tomo a liberdade de dizer sobre uma comunicação não violenta dos cursos que a gente faz, né? Que é misturar um pouquinho com relação à mediação e à conciliação. O pai visita o filho final de semana sim, final de semana não. O horário dele retirar é a partir das 9, não é que tem que ser cravado no relógio às 9. Aí deu 9 horas, a mãe abre a porta, aí o pai não chegou, nem a pé, nem de bicicleta, nem de carro. Aí ela fecha a porta, tá vendo só? Seu pai é um tratante, era 9 horas, um absurdo, eu tenho compromisso, eu marquei cabeleireiro às 9h15, eu marquei cabeleireiro às 9h30, é um desrespeito, porque ele nunca me respeitou, por isso que nós separamos mesmo, e faz aquele, só que ela não sabe o que está acontecendo, né? Aí o cara chega, né, ele buzina, aí ela abre a porta, eu não gosto de buzina na porta de casa, um absurdo, eu abri porque eu sabia que você estava chegando e estava atrasado, você acha que eu sou, o que você acha, eu vou ter que ficar atendendo buzina, ficar olhando buzina, né? Isso seria a comunicação que a gente vê muitas vezes na audiência, pensando... Nossa, né? Na prática, estou Na dando risada prática. porque, meu Deus, é assim, na prática é assim. Agora, o que seria a comunicação não violenta? É a partir das 9. A mãe chega, abre a porta, fecha, porque o pai não veio, nem a pé, nem de bicicleta, nem de carro. Também não avisou. Filho, será que aconteceu algum imprevisto? Né? Será que alguma coisa aconteceu? Vamos esperar seu pai chegar, já ele está por aí. Ele quase nunca ele cumpre o horário, mas também isso não é um problema para nós, porque ele sempre tem uma justificativa. Né? Aí o cara buzina, ela abre a porta, bom dia, você chegou um pouco atrasado hoje, né? É uma abordagem diferente. Então é isso que a mediação tenta manter, esse relacionamento dos envolvidos. Na audiência a gente tenta pôr essa semente, conversem, mas de uma maneira respeitosa. Aí você não, você não acredita. Eu fui sair, o pneu estava murcho, tive que trocar o pneu. Então se ela ouve antes de já chegar, porque é um desrespeito a pessoa não cumprir o horário, porque ela tinha agendado, segundo ela disse na primeira fala, um cabeleireiro. Mas mesmo que ela não tenha que dar satisfação para o ex-marido, né, o que ela ia fazer depois, ele tem que respeitar os horários, os compromissos, respeitar e se não pode, usa o telefone, gente. Ó, eu vou atrasar por causa disso. Aí ela poderia, no segundo momento da comunicação não violenta, viu, mas se furou o pneu, por que você não mandou uma mensagem? Ou para mim ou para o filho? Por que você não ligou? Porque nós estávamos te esperando às 9, você chegou aqui às 9h30, eu tinha compromisso às 9h15. Então, é esse relacionamento mais permanente que a mediação quer preservar, né? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, existe ex-marido, existe ex-mulher. Então, às vezes, existe divergência, eles não estão juntos mais por causa das divergências que chegaram a tal ponto que houve o rompimento do relacionamento. Mas o filho não pode ficar no meio de um fogo cruzado. E nas audiências a gente tenta fazer isso. De uma maneira muito módica, de uma maneira muito modesta, fazer essa conscientização. Mantenha o contato, mantenha o convívio respeitoso. Não coloque o filho ou a filha no meio do fogo cruzado. Não crie problemas de animosidade, de ofensa, porque o filho ele vai querer tomar partido. Nossa, é difícil para uma criança tomar partido pro lado da mãe e pro lado do pai, né? E às vezes, né, acredito eu, que essa conscientização que as audiências de conciliação traz, para muitas pessoas ali que vivem num universo onde não tem a fala, é o momento, de repente, dela refletir. Total. E isso é importante. Total. E além disso, serve
essa semente, você falou da semente, serve para a vida, né? Uhum. Se todos os relacionamentos fossem baseados assim, né? Mesmo entre colegas da advocacia. A gente não é entre... obrigado a concordar com as pessoas. Exatamente. Mas a gente tem que respeitar as divergências Uhum. e tentar resolver de uma forma harmoniosa e respeitosa. É. Posso pedir licença para dar um exemplo aqui? Pode. Isso foi importante. Eu não sei o tempo nosso aí, qual que está aí, mas teve uma situação numa audiência, estava a mulher com um advogado, o marido com um advogado. Eles já não eram mais um casal, né? Já estavam separados há algum tempo. Tinham 5 filhos, um maior de idade. Isso é uma situação que nós vivenciamos já há alguns anos no Sejusc. E na hora que o advogado da requerente fez a explicação do que eles queriam, ele falou assim, olha, durante 6 meses a gente quer a pensão para a ex-mulher e a pensão para os filhos menores até eles fazerem a maioridade. Aí o ex-marido, de ímpeto, falou assim, como eu vou pagar a pensão para ela? Eu não tenho que pagar nada. E a audiência terminou como infrutífera. Né? Ali matou a audiência, não foi possível continuar, mesmo trazendo argumentação por parte dos advogados, por parte do mediador que estava na sala, não conseguimos elevar. Só que aí, num dado momento, houve uma fala lá que fez o seguinte argumento para eles. Eles moravam na zona rural, né? Salvo engano, ele era produtor rural, não tenho certeza. Era uma pequena propriedade rural que ele ainda prestava serviço para poder manter a família. O argumento foi o seguinte, olha, o senhor falou que a sua ex-mulher não fazia nada, mas a título de argumento, quem cuidou dos filhos, quem deixou os filhos alimentados, com roupa limpa, quem mantinha a casa em ordem, quem acompanhava os filhos na escola, levava, buscava, Então o mediador fez uma linha de raciocínio argumentativa e a audiência continuou infrutífera. Mas a hora que o cara foi embora e conversou com o advogado a caminho do escritório, 15 minutos depois, pasmem, o advogado me ligou no Sejusc, Reinaldo, tem como você chamar todo mundo de novo? Porque a argumentação na audiência serviu de conscientização do marido de que a mulher sempre foi o esteio. Ela segurou tudo na casa, ele ia trabalhar às 4, o advogado me falou isso, ele ia às 4 da manhã para Mangueira ou trabalhar na Ará, propriedade dele dos vizinhos, já tinha marmita pronta, ele tinha um suporte que ele não enxergava. Na audiência, assim, doutor, eu estou com uma audiência em andamento, não posso falar nesse instante, por isso que eu falei, o telefone às vezes a gente atende só para... Mas o advogado já chegou explicando. Aí eu disse, então eu vou ligar para o advogado contrário, e depois o advogado da mulher manteve o contrato. Você acredita que nós fizemos um acordo pós-audiência no mesmo dia? Ah, que interessante. O argumento do mediador foi tão importante para que a pessoa enxergasse. Ele não enxergava isso. Foi um... E às vezes Legal. o advogado está explicando, é o que eu falo. E o a- terceiro imparcial faz a diferença. Ah, demais. Demais. Então, A minha postura é sempre essa. Se a senhora puder explicar, quer dizer, por favor, é só o que está faltando, e às vezes é um código secreto nosso, né? É só o que está faltando para fechar o acordo. O senhor pode explicar? Porque assim, poxa, falta tão pouco, e às vezes é isso mesmo, desperta. Aí o cliente fala, entendi agora. Mas foi 15 minutos. O advogado falou assim, nós estávamos indo para o escritório, estavam a pé. Incrível, eu não lembro nem quem são os advogados. Mas o fato me marcou, porque no mesmo dia, pouquíssimo tempo depois, aí no mesmo houve o peticionamento conjunto, as partes assinaram, os advogados assinaram, e o advogado da parte autora me avisou assim, olha, lembra aquele caso? Não deu acordo, mas não deu acordo na audiência. Mas deu acordo no mesmo dia. Não, mas nós passamos uma situação semelhante não faz muito tempo, que eu não lembro agora o contexto, mas estava finalizando o termo de audiência infrutífera. O advogado falou, um momentinho, e você, ou a estagiária, teve que redigir o termo porque ficou frutífero, antes de concluir a audiência. Isso acontece com bastante frequência, doutor. Só um minutinho já dá um... E daí teve que mudar todo o termo da audiência para frutífera, porque a pessoa pensou enquanto acho que estava falando, que foi conversado. Não, só um minutinho, vou conversar com o meu cliente. Aí daqui a pouco voltou, ele isso concorda, tá? Gente, Teve que mudar tudo. Sim. Mas também tem a situação que não volta na hora e não dá acordo na hora, mas as pessoas pedem para suspender o andamento do processo, e quando eles vêm para a segunda audiência, você não acredita que são as mesmas pessoas.
Bem Você fala diferente. assim, bem transformado. Mas essa transformação, é claro, o advogado deve ter usado um monte de estratégia de abordagem com o Nossa. cliente, mas a conversa que ocorreu naquela audiência, ela foi assim, um ponto de partida para mudar rumo, mudar caminho. E aí os advogados, né, assessorando os clientes, eles constroem um acordo antes da audiência, mas teve situação que os advogados civis, a gente tinha condições de fazer um acordo e protocolar, mas eu preferi que eles se encontrassem novamente na audiência para que eles verbalizassem, porque eles não tinham convívio. Verbalizar, olha que legal. Verbalizassem Verdade. um ao outro, para que ficasse bem sacramentado. Bem amarradinho, né? Vou honrar. Mas a pessoa falou desse jeito, vou honrar, pode contar com a minha palavra, porque na primeira audiência você nunca honrou o que você fala, nunca, mas mudou totalmente. Ou a pessoa treinou muito bem treinada. Mas às vezes é isso. Eu só queria que ele reconhecesse. Ah, mas ele foi condenado aos alimentos. Tá, mas ele não reconhece que não sei o que, não sei o Às que. vezes é só um Gente, pedido é de só um desculpa. É só um negocinho, né? Que interessante, Exatamente. é verdade. Essa é a prática. Essa é a prática. Que é um pouquinho Né? diferente da teórica, né, Rinaldo? Nos conflitos familiares, especialmente envolvendo guarda, que são a grande maioria, né? Guarda, pensão alimentícia, convivência entre pais e filhos, qual a importância da mediação para preservar os relacionamentos? E aí eu já entro com a conciliação também, porque dependendo da técnica. A mediação, ela quer preservar os vínculos afetivos. Eu acho que está meio que já respondido pelo anterior, né? Então, o mediador ele tem que ter aquela presença de espírito de dar o poder de fala. Mas esse poder de fala não é permitir que a pessoa ofenda o outro, né? Então, às vezes a pessoa verbaliza situações não é um abandono, mas situações em que você não estava comigo, né? Você não é só pagar as contas, você tinha que estar comigo, né? Educando, corrigindo. Você precisa entender que eu tenho uma dificuldade com o filho no dia a dia. Sim. E é muito mais do que só resolver o conflito, A responsabilidade, né? Do pai e da mãe, ela é permanente, né? Mas quando existe o rompimento do casamento, muitas vezes o pai ou a mãe, quem está com o filho, assume tudo, né? Tudo, né? Alimentação, ir na escola, ir na reunião, acompanhar a vida do filho, inscrever ele num curso de informática, inscrever num projeto social, incluir. E o outro fala assim, eu já estou pagando a pensão. Então a pessoa às vezes quer lavar a mão, né? Fazer que nem Pilatos faz. Mas esses vínculos, na audiência, o que se tenta fazer na mediação é, você é pai, você vai continuar responsável, você tem que conviver, você tem que estar presente na vida do seu filho, tem que participar na escola quando a escola convida, tem que se inteirar se o filho está tendo um bom ou não bom Até comportamento. porque, só fazendo um gancho, abandono afetivo gera dano moral. Hoje gera. Então, não é como o Reinaldo bem disse, não é só eu pago os alimentos, seja um valor pequeno ou não, e estou eximindo da minha responsabilidade. Pronto, já resolvi aqui na Pronto, audiência, não. né? E quem está beneficiado na mediação? Todos. Né? Todos. Porque existe a preservação dos vínculos afetivos, que é do coração, e os efetivos. O efetivo é eu ir na reunião na escola, o filho brigou na rua, brigou no vizinho, eu ir lá e falar, filho, tem que respeitar, não pode fazer isso. Então eu estou tendo uma participação efetiva no dia a dia do filho, da filha, né? E se preserva esse convívio. É claro que às vezes é um convívio um pouco tenso, um pouco mais. Nós não somos terapeutas, né? Foge, não é atribuição nossa fazer terapia com os casais ali, mas fazer esse alerta. Vocês têm que manter o contato, né? Para que essa criança hoje ela cresça saudável, ela fortaleça, mantenha os vínculos com o pai, com os avós, com os tios, com os primos do lado do pai, com a mãe, com os avós, com os tios, com os primos. Então, manter o vínculo com as duas famílias, porque ele é fruto daquelas duas famílias. Só que você falar isso numa audiência é travado, a gente não consegue abranger de uma maneira tão profunda quanto um profissional. Teve várias audiências que aconteceram na área de família que a gente fala, né? Quando fala a gente, normalmente é o mediador. Para vocês preservarem o vínculo, preservarem o respeito um com o outro, para que essa criança cresça de uma maneira saudável, eu sugiro que vocês procurem a saúde pública,
se vocês não tiverem condições de pagar um psicólogo, alguma coisa, mas façam um acompanhamento. Eu já vi isso acontecer várias vezes em audiência. Porque a criança ela tem que amar e respeitar tanto a mãe quanto o pai. Né? E às vezes a mãe cria alienação parental, às vezes o pai cria alienação parental, ou tenta criar, né? Porque às vezes a criança filtra, né? Sim. E criança? A gente tem um pouco, a gente tem que ter um pouco no dia a dia, não é, doutora? A gente não tem formação como psicólogo, embora tenha formação terapêutica, mas tem que ter um pouquinho de, vamos lá, vamos... E assim, nós enquanto profissionais, né, da área do direito, a gente também tem a nossa função social. Né? A gente não está ali apenas, eu penso assim, a gente não está ali apenas como advogado, técnico do ramo do direito e ponto. Né? A gente tem uma advocacia humanizada, um trabalho humanizado, que é o que nós estávamos conversando esses dias, né, Rinaldo? Você atender o ser humano respeitando que ele é uma pessoa, a essência, os valores, e isso faz a diferença, né? Além de ser extremamente gratificante para nós, né? Para quem tem essa postura, que a doutora também tem essa postura restaurativa, essa postura, vamos tentar, vamos ver, vamos fazer acontecer. Poxa, é uma satisfação muito grande para a gente. É como o Reinaldo falou, né? Hoje acaba sendo até habitual nós colocarmos nas nossas peças que estamos aceitando e querendo uma audiência de conciliação. E eu sempre, quando eu converso com os meus clientes, acho que a doutora também, a gente fala, olha, aqui a gente colocou audiência de conciliação, porque assim, a gente explica, não é aquela explicação resumida, mas a gente fala da importância da audiência de conciliação. E é importante a gente falar, desculpa, falar mais sobre isso nas redes sociais, né, doutora? Explicar mais, trazer mais isso, olha a importância da gente tentar resolver, né? É o que eu falei lá no início da nossa conversa. Eu penso que não tem volta a conciliação, a mediação, mas ainda precisamos conscientizar, né? A pessoa ela quer ganhar a demanda, né? Ela não quer resolver a demanda através da conversa, ela quer que o juiz assine a sentença. O juiz decidiu, né? Então a pessoa quer uma sentença do juiz. Essa conscientização ela é lenta, né? Essa mudança. Mas às vezes essa questão, penso eu, o juiz decidir, será que às vezes você não delega para um outro fazer para você aquilo que muitas vezes você não consegue? De repente as pessoas têm um certo bloqueio, têm medo, têm receio. O processo judicial é isso, né? Um terceiro decidindo, o juiz está decidindo pela lei, né? Ele é imparcial, sim, ele está olhando o papel. Se chega a prova, chega documentos ali que justifiquem ele dar aquela sentença procedente, ele vai julgar friamente. Ele quer saber o que acontece. Igual, né, não está dentro do nosso contexto, mas igual as câmeras de arbitragem, né? O terceiro que decide por você. Bom, vamos lá para a gente já partir para o final. Qual é o papel dos conciliadores e mediadores, que você já explicou, dentro do Sejusc, mas aí em complemento, quais os princípios que norteiam essa atuação profissional? Que você acha assim, que dentro de uma audiência de conciliação, quais são os principais princípios que devem obrigatoriamente fazer parte daquela audiência? O papel principal é facilitar a comunicação. Se vocês estivessem as duas aqui numa audiência, eu sendo mediador ou conciliador, eu ia tentar proporcionar essa conversa, né? Uma via de mão dupla. Você falou, ela vai ter direito de réplica, você direito de réplica, e assim vai. A gente vai construindo a conversa, vai construindo, né, a situação ali para ver se vira um possível acordo. Só que tudo tem regra, né? Então existem códigos de ética, né, que tem que ser respeitado, tem os princípios, né, que estão, salvo engano, eu nunca sei artigos de cor, mas acho que é 166 do Código do Processo Civil, que prevê lá como que a atuação do mediador conciliador tem que ser, né? Por exemplo, né, de vários princípios. Um deles é a imparcialidade. Eu te conheço, mas eu nunca vi a Patrícia. Não é porque eu te conheço que eu vou... Não, Carol, pode falar. Não, a Carol... Patrícia, a Carol está falando. Não, eu tenho que dar o mesmo poder de fala e eu tenho que ser imparcial. Eu não posso porque eu já conheço, ou porque estudou junto, ou da academia, ou do clube. Mas nunca. O conciliador tem que ser equilibrado e imparcial em qualquer audiência, né? E às vezes as oportunidades de fala, ouvir com atenção, com respeito,
né? Se um tenta ofender o outro, trazer o outro a responsabilidade da conversa educada, né? Independência, nem todos os mediadores e nem todos os conciliadores, eles estão na profissão, ele é formado na área do direito, né? Eu tenho uma ótima conciliadora aqui de Piraju que é formada em geografia. As audiências dela são fantásticas, ela consegue dar a palavra, tirar aquela situação de humanidade. Sim, e o olhar, né, dela na audiência eu estou aqui como um ser humano, ajudando seres humanos a resolver uma coisa para resolver, e outra, é página virada, né? Não é que vai resolver fingindo ali naquela audiência, não, é solução mesmo, né? É estar presente Sim. Naquele momento. Mente, corpo e alma, estou aqui, ó, sou um ser humano ajudando seres humanos a resolver, né? E ele tem que ser neutro também, né? Um dos outros princípios é a neutralidade. Não vai fazer julgamento. Parece que a doutora Patrícia está mais... Não, ela tá... Não tem isso. Eu sou um neutro. É que nem olhar assim, estou olhando para a paisagem, olhando no horizonte. Eu não quero ir nem para o dia nem para a noite. Eu tenho que buscar esse equilíbrio, né? Neutralidade, por exemplo, a questão de um vizinho. A cara entope e joga água na casa do vizinho que escorre pela janela, pela parede que é o muro de divisa. Eu não posso, você viu? Você queria sua parede manchada? Você quer... Não traga situações que pode... Tá vendo? Eu estou falando que a minha parede está manchada. Por gasolina na fogueira, né? Por gasolina, diria eu. Porque a lenha ainda pode... Até virar brasa, agora a gasolina é bum! Nossa, é verdade. E aí uma palavra dita no momento errado. E aí cria uma antipatia e esquece, né? E um dos princípios que norteiam o nosso trabalho, né, vou ser bem claro, é a confidencialidade. Isso aí eu acho que seria assim, um dos mais importantes. Tudo que é conversado na sala de audiência está nas normativas de trabalho, está na lei de mediação, está no Código de Processo Civil. Não pode ser partilhado com ninguém em lugar nenhum. É sigilosa aquela conversa, tanto que ela não é nem gravada. As audiências de conciliação não são gravadas. E nem podem. É importante falar isso, né? Para as partes. A gente fala, mas olha... E é um ambiente seguro. É um ambiente seguro, técnico, porque você tem um mediador, um conciliador que fez cursos, técnico porque tem funcionários ali aptos a controlar aquela situação. Surgiu uma situação, já aconteceu isso, doutora, né? Surgiu uma situação ímpar, singular na audiência, eu tive que parar tudo, pedir licença e ir no gabinete do juiz. Doutor, está acontecendo isso, posso fazer o quê? O que o senhor me orienta? Porque fugiu a tudo que a gente tinha ali. Então eu tenho um respaldo, né? Eu tenho um juiz de direito, uma emergência, né? Uma situação fora da casinha. Doutor, é assim, a proposta é essa, pode? Então ele vai fazer de acordo com a lei. Encerra como infrutífera e eles vão ter que peticionar. Foi o caso que eu fui orientado. Porque as pessoas queriam que colocasse travas, e se. Não estava fechando a demanda, estavam jogando a demanda para uma solução posterior. Então, nessa situação, o juiz orientou, faça como infrutífera, porque aparentemente era uma solução, mas não era uma pseudo-solução. Por isso que eu falei que era um caso singular que fugia tudo que a gente fazia, né? Informalidade, é legal falar isso, porque todo mundo quando pensa em audiência, ó, eu vou ter que ir de gravata, tem que ir de paletó, tem que... É um ambiente informal, é um ambiente... não preciso falar data máxima, venha, me permita o uso da palavra, né? Sem Pela justiça. ordem, né? Não, gente, o palavreado usado é o jeito simples de falar. É melhor eu falar, né, eu uso essa explicação para os estagiários que chegam no Sejusc. A exordial ela veio preparada de tal forma que a peça contestatória apresentou elementos que permitiram o juiz proferir a análise do feito, né, com a decisão de mérito fundamental. Que? Ele vai cutucar a gente vai falar o que está acontecendo. É muito mais fácil, olha, o que o advogado escreveu no pedido inicial,
né? Quando o advogado da outra parte usou contestação, usou argumento dizendo não é isso, levou o juiz a dar uma decisão, e essa decisão ela não abrangeu nem o que foi pedido no inicial, nem o que estava na contestação, e o juiz aplicou a lei, e é aquilo que vai ser honrado, aquilo que tem que ser cumprido, que se não for cumprido tem como forçar o cumprimento, né? Então a gente usa a palavra simples, a informalidade, e também tem a questão da oralidade, né? Para finalizar aqui, acho que depois tem as outras coisinhas aqui, que a gente alongou bastante, né? A oralidade. Enquanto as partes estão conversando, eu não estou ali digitando tudo que eles falam, não estou gravando, nós não estamos elaborando nada. O que eu estou, na medida do possível, é adiantando uma ata de audiência para compartilhar, para todos lerem, e aí na leitura nós vamos ajustar a redação, corrigir erros de grafia, corrigir às vezes uma interpretação, né? Porque ali eu estou fazendo um rascunho para adiantar no momento final da audiência. Porque se eu fosse... E até para ter mais celeridade. Sim, também, né? É verdade. E a última informação dos princípios, decisão informada. A pessoa precisa sair da audiência sabendo o acordo vai valer entre as partes, mas vai para o juiz dar uma sentença. O juiz sentenciando o acordo feito, esse acordo passa, ele transita no mesmo dia. Toda decisão do juiz tem um prazo para recurso. O acordo não existe prazo de recurso. Feita a sentença hoje, ela transita hoje, a partir do dia de hoje tem que ser cumprido aquele acordo. Já passa a ter validade. Já passa a ter E validade. só para trazer, claro que a gente sabe, mas vindo do chefe do Sejusc, é um título, ou seja, a decisão que o juiz homologa de um Sejusc, ela tem um poder, ela tem uma eficácia para as pessoas entenderem, igual uma sentença judicial? Na verdade, eu diria igualzinha, 100% igual. Porque o acordo não é o juiz que decidiu, são as partes que decidiram, as partes são soberanas. Só que para aquilo valer juridicamente, para mim entrar com uma ação de cumprimento de sentença em caso de descumprimento, eu preciso da sentença do juiz dizendo o que as partes acordaram foi feito dentro da lei, uma vez que foi dentro da lei, tem que ser honrado, tem que ser cumprida. A gente chama isso de segurança por ordenamento jurídico. Porque se todo acordo fosse discutível, anulável ou inválido, não dava segurança nenhuma. Não teria segurança jurídica do processo. Então, da mesma forma que uma sentença do juiz, ela tem os recursos, né? Se for juizado, colégio recursal, se for processo convencional, para o tribunal. Se o tribunal tem um recurso, vai para o superior ou para o supremo, depende, né, o que se discute. No acordo do Sejusc não tem recurso, gente. Não tem recurso no acordo, porque a gente faz de acordo com a vontade das partes. A vontade das partes é soberana, o juiz só sacramenta ali dizendo homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo formulado, pactuado entre as partes. Ele não vai repetir nada do acordo, não vai dizer nada do acordo, né? Pode falar, desculpa. No entanto, quando ele faz a homologação, ele sempre faz menção às folhas tal, sim, que é o termo da audiência. Eu fiz essa pergunta porque a gente passa por muita situação engraçada no dia a dia, né? Uma das que eu passei foi assim, eu silenciei o microfone e a pessoa falou assim, mas eu queria tanto que o juiz lesse o que está acontecendo. Eu falei, mas ele vai ler. Não, é só o Reinaldo que vai ler. Então não, aqui ó, o Reinaldo está falando que o juiz homologa. O Reinaldo lê, mas o juiz homologa. Ele lê também. Olha, pela minha experiência aqui no Fórum de Piraju, eu creio que o juiz lê os acordos. Eu creio que lê. Porque às vezes surge situação, a gente acaba conversando com os magistrados e são coisas que a gente sabe, então, são coisas que estão nos acordos que a gente fez. Que ele não vai me chamar, viu? Esse acordo você fez isso, esse acordo não vai fazer isso. Mas via de regra, pode ser que não leia o todo, mas o miolo, a essência, né? O coração do acordo, eu acho que é lido sim. Que não fica tudo no piloto automático por conta dos funcionários, né? Na sua visão, quais são os maiores benefícios que o Sejusc proporciona para a população, para o poder judiciário, para a sociedade, e vou incluir a OAB, porque a gente sabe, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou ser bem objetivo. Eu acho que o maior benefício é que diminui a quantidade de processo em andamento, né?
todas as audiências feitas, realizadas, a gente faz dentro de técnica, com respeito, com os profissionais da conciliação, né, buscando isso. Então ele acaba desafogando o judiciário. Fica para o juiz sentenciar aquilo que não foi possível o acordo, né? E a gente está, é igual construir uma casa, a gente está fazendo o nosso papel ali no Sejusc, criando essa conscientização da cultura da paz. Não é necessário o juiz vir sentenciar o processo, o juiz não vai decidir por mim. Eu sou soberano, eu tenho que ser respeitado no que eu quero. Se o meu propósito é acabar com aquela demanda judicial, e se existe uma linha, né, eu falo igual uma rodovia, é uma via de mão dupla. Eu faço uma proposta, você contradiz, a gente vai, e chegou no equilíbrio, a gente está pacificando a sociedade, a gente está criando a cultura da paz, né? Sem a necessidade, embora exista um processo, mas sem o juiz exercer o poder dele de sentenciar, né? O acordo é as partes que estão pondo fim na demanda, o juiz só homologa o acordo, né? E também, feito essas considerações, se tornou mais fácil a pessoa ter o acesso à justiça pela cultura da paz, pela conciliação, né? Tanto que temos a lei de mediação, tem vários livros, vários doutrinadores escrevendo sobre isso, os cursos do CNJ, cursos do Tribunal de Justiça, da Escola. O próprio curso de Direito tem a matéria de conciliação, mediação e arbitragem. É verdade. Quando eu fiz a faculdade de Direito, quando eu era acadêmico, nós éramos ensinados a gladiar, nós éramos igual ao gladiador romano. Você tem que gladiar para vencer a batalha. O seu cliente tem que ser vencedor. E hoje, com essa cultura nova que está chegando, é diferente. Não é ser vencedor, nós temos que fazer o que é melhor para a sociedade. Não adianta ficar brigando num processo? Não. Demora muitos anos e isso demanda custos processuais, taxas, diligência oficial de justiça, carta precatória, perícia. Isso gera custos. Já o processo que ele é resolvido através da conciliação e mediação, ele vai ter custo. Mas o gasto que a pessoa vai ter é muito menor. E o custo menor. A animosidade entre as partes, né? Embora tem colegas que gostam dessa postura mais... Eu não sei se eu respondo normativa, né? E eu já gosto já penso isso também, que a gente tem que proporcionar. Deixa para quando não tem possibilidade, né? E eu penso que daqui para diante nós só vamos perceber que a questão da cultura da paz acaba sendo um exercício de cidadania. Eu acho que, eu raramente uso o termo falei, né? Mas eu acho que em alguns anos, talvez décadas, né, nós teremos, do mesmo jeito que tem o escritório de advocacia, vai ter, não dentro do fórum, também vai ter lá um ambiente isento, né, que não vai puxar nada para nenhuma das partes. Você quer resolver um problema? Pode vir aqui, nós estamos fazendo conciliação. Então a pessoa vai divulgar o trabalho dele, eu sou o conciliador. Não vai falar, eu sou advogado. Já tem algumas... São as câmaras privadas, né? A tendência é bem Eu acho que a tendência é. E eu acho que quase todo advogado é nato, né? É conciliador e mediador. Porque mesmo que a gente não tenha sido treinado na faculdade, mas a gente tem que buscar a solução da prática. E tem muitos advogados exige, né? que atuam fazendo acordo extrajudicial. Se nós formos ver assim de uma maneira simplista, um acordo extrajudicial nada mais é do que uma mediação. Sim, uma exatamente. conciliação. Então muitos já fazem sem saber que fazem. E aí, com tudo isso que a gente conversou hoje, né, dá para afirmar categoricamente: o Estado, qualquer, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que investe na conciliação, gasta menos com o Poder Judiciário. Sim. Porque o processo, eu não tenho o valor atual, mas quando foi divulgado alguns anos atrás, qualquer processo para o Estado, ele ficava em torno de R$ 1.800. Qualquer processo. A pessopessoa está cobrando pensão alimentícia, a diferença de pensão alimentícia. Mas aí você vai pôr na estrutura todas as despesas. O salário de todos os funcionários, Ministério Público, aluguel, água, luz, internet. Você coloca tudo isso na hora de gerar o custo. Eu penso que hoje seja um pouco menos, porque com a informatização se gasta menos em papel, se gasta menos em toner,
Eu penso que hoje até é um pouco menos, ou se manteve ou Mas ainda tem o gasto. Mas é um gasto alto. Tem. É um gasto alto. Tem. Quem sabe, né, no mundo ideal... A gente acredita nesse mundo, né, doutora também. É que eu a gente também. acredita muito. A gente possa É formiguinha, mas nós estamos andando, né? diminuir os litígios e as pessoas sentarem à mesa e resolver de uma forma respeitosa. Né? Vamos acreditar que o mundo um dia pode ser assim. Não deixaremos de ser advogadas, não deixará de ser Sejusc, mas que as pessoas optem por esse tipo de solução de conflito, que eu acho que é menos sofrido. Há casos e casos. A gente percebe que tem colegas mesmo. Mas vamos pedir aqui para a gente poder ver. Conversa daí, eu converso daqui. Nossa, eu já fiz muitos válido, acordos válido. pela defensoria, mesmo nem passando pelo Sejusc. É possível fazer. É lógico que nós, enquanto advogados, a gente não pode impor ao cliente, a gente pode sugerir. Quem vai decidir, obviamente, respeitando o princípio da voluntariedade, é a parte. Mas vamos fazer trabalho de formiguinha. Eu acredito. Eu acho que é muito valioso, é um trabalho muito valioso. Eu aqui nós não temos a balança da justiça aqui, né? Mas a justiça, né? As pessoas acham que a justiça é cega, aquela balança não pode mexer nada. Às vezes a balança balança mesmo, né? Tanto que a balança é por isso. Mas o Sejusc, né? Para finalizar aqui, né? O último raciocínio, eu entendo, né? No meu ponto de vista, de que nos comprova de que a justiça não acontece somente aplicando a lei. Não é somente através do processo. Exatamente. A justiça pode acontecer, naquele exemplo seu do cheque, quando as pessoas pactuam um jeito harmonioso, respeitoso, de se honrar o pagamento daquilo que ficou em aberto, né? Então, como que foi feito isso? Através do diálogo. Hoje em dia as pessoas quase não conversam, né? Ficam ali no celular. O diálogo com respeito, o diálogo pensando em encontrar um caminho para solucionar aquela questão. E isso faz com que, às vezes, volte a amizade ou se dá um equilíbrio naquilo que estava desequilibrado, né? Volta, né? Então, o Sejusc veio para ficar e eu acho que com o decorrer do tempo só vai ser mais necessário, mais eficiente, né? E é um caminho sem volta, né? Que bom, né? Que ótimo. Que bom. Bom para todos nós. Que bom, porque já pensou, por exemplo, implanta o Sejusc, que cria toda uma estrutura e de repente, não queremos mais. Que bom que é o caminho sem volta. Eu também acredito muito nisso, gente. E hoje também, só fazendo uma observação, nós temos o Sejusc e também muitas comarcas estão implantando a justiça restaurativa, que também é uma modalidade de pacificação. Sim. Né? Então, eu acredito que a justiça de antigamente, ela está acompanhando a modernidade, está evoluindo para melhor. Nossa, porque antes entrava-se numa sala de audiência, o juiz católico, aquela coisa, está perdendo essa formalidade e está ficando mais próxima das pessoas mais simples, das pessoas que realmente precisam socorrer-se ao Poder Judiciário, e esse acesso está mais fácil. Elas são ouvidas, né? Porque às vezes a audiência é engraçada. A gente, quando eu tô falando, a gente passa por muita situação, mas às vezes o juiz faz uma pergunta e a parte fala assim: peraí que eu vou começar a falar pro senhor desde o começo. Não, eu só quero saber isso. E ela tá transbordando, ela quer falar. Então são momentos e lugares para isso. E na audiência de Sejusc isso é possível. Mas na audiência tradicional, o juiz está ali na frente, o advogado está do lado do cliente dele e a testemunha está sendo ouvida. O advogado, pela tradicional, não vai se reportar direto à testemunha, vai: excelência, eu gostaria que a testemunha respondesse isso. Aí o advogado não se reporta à testemunha, o juiz vai assim: o senhor precisa responder sobre isso. E aí a pessoa quer contar toda a situação e não pode, porque tem que ser taxativo. Sim, não. E é mais objetivo, né? Mais técnico. Sim. Aí o senhor também não pode mentir no caso da testemunha, né? Nossa. O senhor não pode mentir, porque o senhor sabe que é crime. E aí então, a pessoa já não fala. já trava. É verdade. Bom, é verdade. vamos indo para o nosso final.
Doutora Caroline, obrigada pela parceria de sempre. Reinaldo, a gente agradece assim imensamente o seu sim pro nosso convite. Eu acredito que o nosso bate-papo aqui foi muito esclarecedor, extremamente, porque Sejusc é muito complexo. É informal, é simples, é próximo das pessoas, mas é muito complexo. E deu pra gente entender, assim, como funciona. Um pouquinho dos bastidores, né? Um pouquinho bastante. De quanta coisa acontece atrás, né? E eu agradeço, né, e sou extremamente feliz por fazer parte do Sejusc de Piraju. Barcelona. E isso muito, muito me agrada, porque todo dia a gente aprende. Né, atuando na advocacia, atuando como conciliadora e mediadora, é um aprendizado constante. Eu posso falar isso com muita propriedade. Aprendi muito com o Reinaldo, desde a época que eu fazia os estágios. O Reinaldo me ensinou muito, muito. Né? Eu acho que eu aprendi mais com o Reinaldo do que com os cursos em si, porque a gente aprende na prática. E assim, como o Reinaldo fala, quando a gente gosta do que a gente faz com amor, a gente faz bem feito. A gente faz com humanidade, a gente faz com responsabilidade. E o Reinaldo transborda tudo isso, né? Acho que todo mundo que conhece sabe, não é puxação de saco. Bondade, é verdade. É sinceridade mesmo. Porque a gente vê que o Sejusc de Piraju tem um grande diferencial, porque quem está à frente faz aquilo com amor. E isso é um divisor de águas. Né? Eu vejo pelos meus clientes, nossa, que legal, olha. Então sempre tem uma palavra de elogio pro Sejusc. Isso muito me agrada, porque também reflete na gente, né? Que bom. Doutora Carol? Hoje eu estou saindo muito lisonjeada sempre. Então, eu queria agradecer primeiramente a doutora pela confiança de sempre, pela parceria. A gente coloca a ideia, ou ela coloca, a gente lança e de repente flui sempre muito bem. Quero agradecer, é uma energia, uma reciprocidade muito grande. E o Reinaldo ficou super à vontade? Super! Te agradeço muito, muito pela parceria, pela confiança, pela proposta, por tudo, pelos roteiros. E o Reinaldo, agradecer por aceitar o convite, por ser um bate-papo leve, tranquilo, pela maneira respeitosa. A gente sempre fala também por mim, Reinaldo, sempre muito respeitoso, dentro das suas condições, você faz muito além. Então eu queria agradecer muito essa parceria também. Isso só funciona porque são os dois lados, senão não funciona. Eu agradeço a palavra das duas, né? Mas vou reforçar o que a doutora Patrícia disse. Eu amo meu serviço, né? Aquilo ali me dá vida. Estou quase perto da aposentadoria, tem que aposentar, porque tem que dar vaga para quem está chegando. Mas eu digo assim, eu faço o meu melhor sempre, eu não me contento em fazer mais ou menos nada. Né? E olhar no olho, né? Olho no olho. Né? E quando a gente recebe esse feedback aí de que os trabalhos estão sendo feitos a contento, a satisfação é muito grande, porque não sou eu, né? É importante ressaltar aqui, eu tenho toda uma estrutura, né? Eu tenho os funcionários que foram treinados por mim, né? E eu falo que tem que ser do jeito que eu peço, porque eu quero que seja desse jeito, eu sou perfeccionista, né? Eu quero que as coisas funcionem, não pode ser feito mais ou menos, né? Mas sem os funcionários, né? Hoje eu tenho uma equipe, né? Tem a Tânia, tem o Daurício, o Pedro e a Tainá. Só que de tempo em tempo se mexe, né? Então hoje eu conto com essa equipe aí. E para quem precisar usar o Sejusc, vou fazer meu merchandising no final. A gente coloca os dados depois na bio também. Estamos no Fórum em Piraju. O atendimento é todos os dias, de segunda a sexta, da 1 às 5 da tarde. Os advogados, o horário é cheio, né? Das 9 em diante. Só que nós temos as audiências, então às vezes a pessoa chega no momento de alguma audiência, ela tem que aguardar um intervalo entre uma e outra para ser atendida. Né? E também depois eu vou disponibilizar para as doutoras o e-mail e o telefone do Sejusc. Fico muito feliz com o convite, com a oportunidade que vocês deram, né, ao Judiciário de Piraju, através da minha pessoa, de divulgarmos o nosso trabalho, porque isso aqui hoje é uma divulgação feita na casa do advogado, que eu digo, acho que não estou errando, é a casa da justiça, porque não existe justiça sem a presença do advogado.
né? Não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Pensando, é como se fosse uma linha horizontal, não existe hierarquia. Os juízes e os promotores são concursados. Mas sem a figura do advogado, não dá. Falta um desse tripé aí da aplicação da lei. Né? Mas o mais bonito é saber que a lei pode ser aplicada através da via da conciliação, da mediação. Antes de litigarem, antes de ajuizarem o processo, procure o Sejusc. Falei que ia fazer merchandising. Procurem o Sejusc ou venham até o OAB e falem assim, eu quero a conciliação. Tem jeito de fazer a conciliação? E os advogados que estiverem aqui no atendimento, com certeza vão fazer o necessário aí para ser resolvido através do E melhor vamos caminho. estender aos demais advogados, né? Que coloquem mais em suas peças a conciliação, né? Que seja um dos pedidos, um dos fundamentos, um dos argumentos. Para quê? Para que seja resolvida a demanda de forma benéfica para todos. É isso aí. A gente agradece. Até o próximo podcast. Reinaldo, estenda o convite ao juiz que disponibilizou você para estar aqui conosco, né, em horário de trabalho, está aqui trabalhando conosco. Com certeza, de confiar também no projeto. Né? Eu falei com o juiz coordenador, que é o doutor André Tadeu, ele falou assim, pode ir, fique tranquilo, né? Você tem toda a sua experiência aí para compartilhar aquilo que for perguntado, for necessário. Eu penso, né, que eu tentei trazer os esclarecimentos necessários, ficou longo, mas o Sejusc é muita informação, gente. Não é só abrir a audiência e encerrar a audiência. Tem que ter todo esse cuidado, esse carinho, né? Da mesma forma como vocês têm aqui com o podcast de vocês, né? Pensar sobre o que falar, né? E o Sejusc a gente sempre tem bastante coisa assim. Tudo na vida tem que ter planejamento, né? Vou deixar aqui a semente para quem sabe um podcast futuro. Super endividamento. Isso tem muito que ser falado. Caramba. Vamos fazer um parte 2. E você já está convidado para voltar aqui, por favor. Por favor. Se eu puder. A gente agradece. Pessoal, então até uma próxima. Nós vamos Muito deixar obrigada, na bio aqui o link, o endereço do Sejusc, contato, e qualquer dúvida só se dirigir ao Reinaldo, que ele estará lá disponível para atender a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.